Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou gravar a segunda parte da segunda aula da disciplina de Estatística e Delineamento Amostral do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Conservação. Nessa aula eu vou abrir o RStudio, estou com ele aberto, né, vocês já estão vendo aí na verdade, e vou rodar o script que está previsto para a gente discutir na aula de forma síncrona. Tá? Então esse mesmo script ele vai estar disponível aos alunos da disciplina, então vocês podem baixar o script e ir acompanhando, rodando. A ideia é que vocês economizem tempo, né, foquem no aprendizado e não do conteúdo, né, da linguagem de programação, e não se atentem nesse momento a detalhes da escrita, porque erros, né, um espaço aqui onde não devia, uma vírgula que deveria ser um ponto e vírgula, isso acaba atrapalhando, né, e causando erros. Esses erros vocês vão se deparar escrevendo scripts em R mais à frente, então vamos por partes. Né? Primeiro, vamos focar na aula de hoje em conhecer diversos elementos que compõem a estrutura da programação em R. Tá? Então, a primeiro detalhe, né, percebam que o que está escrito aqui como o título da disciplina, aula 2, parte 2, tudo isso é precedido de uma hashtag. Tá? E se eu retiro a hashtag, notem que a cor muda. A cor em si, eu posso configurar nas opções do RStudio e pode ser diferente do meu computador para o computador de vocês. Eu não faço isso, eu deixo as cores padrão. Então, se vocês não mudaram, né, vão ser esse mesmo esquema de cores. Então, perceba, olha, eu tirei a hashtag, ele aparece inclusive aqui no canto um símbolo, né, dizendo que tem algum erro nessa linha, porque ele está procurando essas funções, esses vetores e não está encontrando. Tá? Se eu coloco novamente a hashtag, o texto muda para verde e some aquele aviso de erro. Então, ele está reconhecendo, isso é um texto, está dizendo, bom, tudo bem, é um texto, você escreve o que você quer, não tem problema. Tá? Então, eu posso, inclusive, usar essas hashtags para criar aqui um destaque. Então, essa é a introdução da aula. Né? Eu quero saber onde que esse arquivo está salvo. Eu estou trabalhando, mas eu nem sei em que pasta que esse arquivo está. Por que isso é importante? Porque às vezes eu vou precisar trazer arquivos para o R. Uma planilha, uma base de dados, uma função, um pacote, né? Não importa. Então eu tenho que saber onde está. Para saber onde que eu estou trabalhando, a gente usa esse comando, olha, getWD. Get é o verbo conseguir em inglês e WD é o acrônimo para Working Directory, né? Diretório de trabalho. Então, conseguir o diretório de trabalho. A gente usa essa função só com abre e fecha parênteses, sem nada, Ctrl Enter, e perceba, ele está dentro dessa pasta aqui. Né? Inclusive, aquilo que eu havia comentado em outras aulas, não usem espaços e acentos, né? Está aqui, estatística com acento, né? Um péssimo exemplo de como se guardar arquivos. A gente pode ver isso de outras formas também. Tá? Na verdade, a gente pode definir isso de outras formas. Vou já mostrar. A definição, a determinação desse diretório, ela pode ser feita tanto por escrito, como está aqui, né, o setwd, que é o definir working directory, diretório de trabalho, e aí eu escrevo onde eu quero. Então, percebam que eu tenho uma outra pasta, e essa sim está como ela deveria, olha, sem espaços, sem acentos. Então, eu vou dizer, olha, coloque lá. Tá, essa pasta não está criada no meu computador. Deveria, né? Ela vai ser criada aí para a disciplina, né? Acaba que eu ainda não recriei ela, né? Mas esse é o código. Agora, alguns detalhes, tá? Percebam que quando a gente copia esse endereço, ele vem com essa barrinha virada para um lado. Tá? Às vezes, a barrinha pode estar virada para o outro lado. Não é isso, né? Ele não dá certo com a barrinha invertida, tem que ser necessariamente dessa forma. Isso aqui, esse caminho, ele é um texto, então ele tem que estar entre aspas. Tá? A outra opção é a gente vir aqui em Files, e aí vem More, e depois Set as Working Directory. Tá? E aí ele vai colocar essa pasta como diretório de trabalho. Mas não é essa pasta que eu estou vendo aqui que eu quero outra. Então, beleza. More, e aí a gente vai, aliás, vamos clicar aqui nos 3 pontinhos no canto, Go to Directory, e aí ele abre o seu computador. Então agora eu vou criar aquela pasta que está escrito lá, C, 2 pontos, e aí eu quero
nessa pasta, eu vou criar aqui uma outra pasta, que é a aula estatística. Ótimo. E aí vou clicar abrir. Percebam que ele abriu aqui sem nada. Ah, então agora eu poderia já digitar aqui, o nome da pasta ele é diferente, ele está assim. Vou dar Ctrl Enter. Percebam que agora ele alterou e não deu aquela mensagem de erro. Agora aquela pasta foi criada. Né? Se eu for lá no GetWD para conferir, olha lá, a pasta que a gente pediu para determinar, ela é o nosso diretório. Então, se eu exportar algum arquivo, ou se eu quiser abrir algum arquivo, ele tem que estar dentro dessa pasta, ou ele vai estar dentro dessa pasta. Ah, mas e se eu não quisesse ficar escrevendo setwd? Então, beleza, a gente já foi nos 3 pontinhos, a gente encontrou a pasta que a gente queria, eu vou procurar ela aqui de novo, C2 pontos, Leodel, aula estatística, open. E agora eu venho aqui em More e Set as Working Directory. Eu estou dizendo, olha, é nessa pasta aqui de trabalho que a gente vai trabalhar. Percebam que o script que ele coloca aqui é exatamente aquele que tínhamos escrito aqui em cima. Tá? Aí agora vai do gosto de cada cliente. O que eu faço com os meus scripts? Por questão de organização, sempre a primeira coisa que eu faço quando eu crio um script é colocar setwd e digo a pasta que eu estou trabalhando. Para que eu saiba exatamente onde estão os arquivos que eu estou usando e quando eu rode o script eu não tenha problemas, né, se eu fizer isso manualmente aqui pelos 3 pontinhos no More Set as Working Directory. Tá? Então eu sempre coloco por escrito. Eu posso até fazer uma vez vindo por aqui, Set Working Directory, depois eu copio isso e colo aqui em cima no script, para que isso fique salvo e eu não precise fazer isso de novo. Tá? E aí, às vezes tem scripts que eu passo dias, semanas mexendo, então eu vou lá, vou rodar alguma coisa dele de novo, eu só vou dar Ctrl Enter, ele já vai fazer aquilo automaticamente. Então, aí, de novo, gosto do cliente, cada um faz como quer, eu faço assim, tá? Ajudas, né? Ajudas do programa, tá? Existe uma função para isso, help, né? O nome ajuda em inglês, ou a gente pode simplesmente usar uma interrogação antes. Então, quero saber algo sobre a função média, min. Ctrl Enter, tá? Help min, ele aparece aqui, ajuda, ele vai me dizer a descrição daquilo, o uso, os argumentos, né? E lá embaixo tem alguns exemplos também de como fazer essa conta, tá? De como usar essa função. Se fizéssemos, né, com a interrogação, daria a mesma coisa. Eu vou apenas usar uma outra função para que encontre outro lugar. A gente vai usar muito essa função depois. Perceba que eu digitei interrogação, str, é o nome dessa função, e dei Ctrl Enter, e aí apareceu a ajuda dessa função, tá? Da mesma forma como é do help. Bom, quando usamos funções, uma coisa importante que eu já havia mencionado na aula anterior é a correspondência funcional. Então, preste atenção. Uma função ela tem argumentos. A ordem desses argumentos pode fazer diferença. Tá? Porque uma função, por exemplo, se eu vou multiplicar coisas, a ordem dos argumentos não vai fazer diferença. Né? A ordem dos fatores não altera o produto. No entanto, quando a gente escreve um script, né, para uma função, eu digo, olha, a função ela vai ser chamada com esse parâmetro, esse outro parâmetro. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu posso não dizer quem é cada parâmetro, e aí eu coloco o primeiro, depois necessariamente a informação referente ao segundo, depois a informação necessariamente referente ao terceiro parâmetro. Onde que eu vejo a ordem desses parâmetros? Na ajuda. Tá? Vamos ver aqui nesse que já está aberto. Olha só. A função str ela tem um parâmetro obrigatório, que é objeto. Se tivessem mais, eles estariam apresentando aqui. Era objeto, depois isso, depois aquilo. Tá? Vamos ver uma que tem mais. A função de sequência. Né? Ela diz, eu vou copiar ali para ficar maior. Olha só, ela tem o de, depois o para e o por. Né? Ela tem, inclusive, uma fórmula aqui que ela faz de... qual que é essa função, para quem lembra?
eu quero um número de 10 a 30 de 1 a 1. Então, ele vai me dar a lista 11, 12, 13. De 2 a 2, 10, 12, 14. Então, ele já tem aqui como padrão para ser de 1 a 1 e ele tem uma fórmula, inclusive, para isso. Essa é a função. Tá? Então, eu poderia escrever isso aqui dessa forma. Eu quero de 1 para 10 por 1. Então, cada um. Então, ele vai me dar a lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui. Ótimo. Eu quero de 2 a 2. Tá lá. A gente já viu isso em outra aula. Então, se eu retiro o from e o to e o by, mas mantenho a ordem, ele vai mostrar da mesma forma. Lembrem, o resultado está ali embaixo, ó, no console. Tá? Qual que é a ideia da correspondência funcional? Que eu preciso dizer ou na ordem que eles aparecem, ou eu digo quem é cada coisa. Então, vou voltar, Ctrl Z, e eu vou mudar a ordem aqui apenas para mostrar que se eu inverto a ordem, mas eu mantenho o nome dos argumentos, ele continua com o mesmo resultado. Por outro lado, se a gente escrevesse isso aqui sem o nome dos argumentos, ele deu um erro. Não tem como ir de 10 a 2, de 1 a 1. Ele vai crescente, é de para aquilo, ele não faz de trás para frente. Então, percebam que a gente pode mudar a ordem das coisas se eu tiver o nome de cada argumento colocado. Né? Então, até aqui, tudo bem. Olha só um outro exemplo, com a função logaritmo. Eu quero calcular um logaritmo de 10 com base 2. Se eu der Ctrl Enter, está lá o valor. Eu posso mudar a ordem? Posso. Posso colocar o nome daquilo ali. Olha só uma outra opção para a gente ver a ajuda da função logaritmo. Eu selecionei o texto e vou apertar o botão F1 no teclado. E aí ele achou aqui, olha, a ajuda da função logaritmo. E ele está me mostrando aqui, olha, o uso dela. X é o número e a base dela. Tá? Então, se eu coloco o contrário, o log 2,10, ele não vai entender que é o logaritmo de 10 na base 2. Ele vai calcular o logaritmo de 2 na base 10. Mas eu posso inverter isso aqui e dizer 2, logaritmo de 10 na base 2. Está o texto invertido e ele vai calcular aquele mesmo valor. É assim que funciona a correspondência funcional. Então, se você quer deixar muito claro o seu script, não vou lembrar depois o que é cada argumento aqui, coloque por escrito. Eu vou fazer um gráfico em que X é o número de espécies e Y é a abundância de cada uma. Tá? Coloca lá X igual a tal coisa, Y igual a tal coisa. Por correspondência posicional, a gente conseguiria fazer sem dizer quem é X e Y. Tá? Mas, se você tem déficit de atenção, não é muito atento com essas coisas, não entende nada, escreve bonitinho por extenso, ajuda muito a resolver esses problemas. Bom, segundo elemento, de R, a gente já viu alguns, a gente já viu vetores, na verdade. Isso aqui está no conteúdo da primeira parte da aula, eu não vou repetir isso aqui. A gente tinha visto, inclusive, a função concatenar, a função de sequência, a função de repetir. Vimos com texto, não vou repetir isso nessa aula. Se você não viu isso, pode voltar nos outros vídeos da disciplina, que essas mesmas funções estão escritas lá. A gente conversou sobre elas lá. Isso é apenas para deixar salvo no script da aula para os alunos. Bom, um elemento que nós ainda não vimos são matrizes. Então, a gente pode, por exemplo, começar criando um vetor. A gente vai criar um vetor com números sequenciais. Mas por que esse aqui? Didática. É apenas um exemplo qualquer, um número aleatório. Tá? Então, vamos criar um objeto que chama número matriz. Percebam o argumento de atribuição aqui na função sequência. Então, quero sequências de números de 5 até 100, tomados de 5 a 5. Beleza, criou. Tá lá, ó. Para quem não viu, tá aqui no cantinho, olha, 5, 10, 15, 20. Eu poderia chamá-los para ver. Então, chamei, estou vendo, tudo certo. Eu posso, então, mudar as dimensões daquilo ali.
desse vetor. Eu vou começar a criar uma matriz. Então, percebam que agora eu estou usando essa função de dimensionar, e eu vou pedir para que ele faça, olha, em 5 linhas, 4 colunas. Tá? E percebam que agora ele já mudou de lugar lá em cima, né? Ele está em data, né? em dados e não mais em valores. E se eu olhar agora esse número matriz, percebam que a gente tem, ainda é um arranjo, e ele é bidimensional. Ele não está entendendo isso ainda como um data frame, por exemplo, mais à frente. Ele é apenas uma matriz. E ele está nessa ordem, então 5, 10, 15, 20, 25. Então imagine que a gente quisesse, por exemplo, organizar a posição de pessoas numa sala. E eu quero que cada sala tenha 5 linhas, 4 colunas, de carteiras. Um exemplo super bobo. Eu poderia automaticamente fazer isso aqui, ao invés de você ficar, vou escrever aqui, depois eu corto e colo, e corto e colo. Então aqui a gente fez isso muito rapidamente. Ah, mas não era assim que eu queria que a direita do 5 fosse o 10. A gente não precisa se preocupar com isso também, existe uma função. Isso, na verdade, se chama transpor uma matriz. Imagine que você montou o seu banco de dados e, em vez de nas colunas serem as variáveis, você botou as observações. Eu preciso que essa matriz seja transposta para usar as variáveis que estavam nas linhas, agora eu preciso dela nas colunas. Então, olha como é complicado essa função T, de transpor. Então, eu vou apenas criar um novo objeto, agora é a matriz transposta, e T. Será que funcionou? Vamos chamar ela. Olha lá. Então, agora a gente tem 4 linhas e 5 colunas. E está lá o 5, o 10, o 15, o 20 e o 25. Percebam que agora a gente já usou a função de mencionar, a função de transpor, a função de sequência, e nós estamos trabalhando com matrizes. Funções ainda super simples. Tá, agora eu quero fazer uma função que chama matriz. A gente criou uma matriz usando vários argumentos. E aqui vem uma pegadinha de linguagem de programação. Existem múltiplas formas de você fazer a mesma coisa. Algumas são mais fáceis do que outras. Qual que é a melhor forma? Aquela que você domina. Então, normalmente, biólogos são criticados no uso da linguagem R, porque como nós não somos programadores, por formação, a gente acaba fazendo arrumadinhos para chegar em alguns resultados. É claro que às vezes a gente pode ir deixando mais elegante um script à medida que a gente vai aprendendo mais sobre a linguagem de programação, conhecendo novas funções, e a gente faz scripts mais eficientes. Tá? Mas, e para o meu trabalho, tenho que me preocupar com fazer um script elegante, bonitinho, enxuto? Não. Você tem que se preocupar em fazer um script que funcione para o que você precisa, que atinja os seus objetivos. Tá? Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa utilizando uma função diretamente. Perceba que a gente tinha usado a função sequencial, dimensionar e transpor. Agora a gente vai fazer tudo com a função matriz. Eu vou rodar, depois eu explico. E tá lá. A mesma coisa que a gente fez com a função sequenciar e dimensionar, foi tudo de uma vez só com a matriz. Ah, mas ela não está transposta. Bom, não está. Eu não pedi para que ela fosse transposta. Vamos ver o que tinha de argumento antes. Olha, era a função matriz. Eu vou até abrir a ajuda dela ali. Matriz do quê? É o X. Tá? Dados. Aqui. Número de linhas. Foi apenas número de colunas. De linhas. Foi apenas o que eu disse para ele originalmente. Faça com 5 linhas. E olha só. A função matriz, ela pede dados, número de linhas, posso dizer número de colunas, por quantos, como que eu quero as linhas, e ali, por exemplo, eu disse na linha de baixo, olha, transposta. Então, nessa segunda forma, olha como está a matriz transposta. Então, tudo que a gente tinha feito com 3 funções acima, nós fizemos com a única função, utilizando um argumento a mais, que é por linha transposta. Então, perceba que a gente viu agora 2 formas de chegar nesse mesmo resultado de uma matriz assim. Tá, mas e se eu quisesse somente alguma linha ou alguma coluna de uma matriz? Vamos voltar lá em cima em um pequeno detalhe para vocês perceberem. Olha só, quando nós dimensionamos a matriz,
a gente disse, olha, concatene de 5 e 4. O primeiro número é sempre o número de linhas. O segundo número é sempre o número de colunas. De novo, me fugiu a palavra agora aqui, por correspondência funcional. A gente está mantendo essa ordem por correspondência funcional. Então, 5 linhas por 4 colunas. Se fosse 4,5, 4 linhas, 5 colunas. Tá? Ótimo. Para que serve isso? Para ajudar quando eu preciso chamar um determinado conjunto de valores. Eu quero, então, os componentes da matriz da linha 2. Né? Eu venho e coloco, lembram dos colchetes da outra aula, né, que nós chamávamos um objeto do vetor, só que agora é uma matriz. Eu tenho que dizer qual linha e qual coluna eu estou chamando. Então, se eu coloco vírgula 2, ele me traz os valores da segunda coluna. Segunda coluna, isso. Inclusive aqui está errado. Aqui é coluna. E aqui é linha. Vamos conferir, colocar o 2 aqui também. E está lá. Agora a gente pode conferir tudo aqui em cima, ó, tudo aqui embaixo, na verdade. Olha o que tinha na segunda coluna. 10, 30, 50, 70, 90. 10, 30, 50, 90. Então, a coluna é o segundo dígito. A linha é o primeiro dígito. Né? Então, está aqui o da segunda linha. 20, 30, 35, 40. Mas e se eu quisesse chamar exatamente o 30? A gente poderia, então, dizer, né, a segunda coluna, segunda linha, o 2,2. Está lá, o 30. Tá? Então, assim, a gente pode se referir a um objeto especificamente dentro, né, um valor especificamente dentro de uma matriz. Tá? Às vezes, a gente precisa fazer isso, às vezes, quando eu quero um determinado valor de um resultado, por exemplo. Imagine que o resultado da sua análise ela seja expresso numa matriz, eu quero exatamente esse valor que sempre aparece naquele resultado. Então, eu chamo ele assim. A gente usa muito essa possibilidade nesse sentido. O próximo objeto que vamos ver são os fatores. Né? Nós já tínhamos visto que fatores formam um arranjo, né, de componentes nominais. Então, vamos criar uma variável com fatores, e essa variável, por exemplo, é uma lista, né, de números que correspondem, por exemplo, a espécie. Então, 2 é uma espécie, 4 é outra espécie. Criamos, por enquanto, um vetor, que é espécie. Se a gente chama ele, parece aquela lista de números, nada mais. Então, imagine que, por exemplo, eu quero saber quais espécies foram citadas, né, numa entrevista com pessoas sobre quais plantas que essas pessoas usam. Então, se eu chamo lá fator espécie, ou a função fator, ele me traz essa lista. Percebam que ele está me dizendo, olha, os fatores são esses aqui. E esses fatores têm tantos níveis. Então, se eu quero saber a lista de espécies, né, sem repetição, eu quero saber os níveis desses fatores. Tá? A gente pode, inclusive, salvar isso, o resultado disso, em um outro vetor. Então, eu agora criei aqui, olha, o fator espécie, né, e ele é um fator com 6 níveis. Se eu chamar esse fator, perceba que ele está mostrando novamente a mesma coisa que a gente tinha visto ontem. Esses são os fatores, mas eles têm 6 níveis. Então, eu poderia, inclusive, chamar e salvar os níveis, né, ou ver apenas aqueles níveis. E essa é a função níveis, que em inglês é levels. Então, se eu chamo aqui os fatores, né, os níveis, na verdade, daqueles fator, ele me mostra apenas a lista com 6 espécies. Então, eu poderia escrever tudo diretamente? Poderia, nós vamos fazer isso abaixo logo mais. Então, o que eu quero aqui? Eu quero saber quantas espécies e quem são, ou, na verdade, eu quero saber quem são aquelas espécies que estão acolá. Então, lembre, o nosso vetor é o vetor espécie. Tá? O que eu quero dela? Recolher os fatores. Eu quero saber os fatores de fato? Não, eu quero saber quem são aquelas espécies. Então, eu quero os levels desses fatores. E aí, Ctrl Enter, está lá. Tudo escrito em uma linha só. Percebam que eu tenho uma função dentro de outra função, apenas para me dizer, eu tenho uma lista de espécies.
Eu posso usar isso, por exemplo, como uma matriz. Eu estou construindo a matriz. Agora eu tenho a lista de espécies, depois eu quero saber quantas vezes cada espécie foi citada. Eu quero calcular a prevalência de cada espécie, né? Então, eu vou adicionando e vou construindo. Imagine que a gente está construindo uma matriz, lá a tabela, né, de resultados, né, das suas entrevistas, né? Ótimo. Ah, mas eu não quero elas como 1, 2, 3, 4, 5. Isso foi a forma que eu usei no meu questionário, apenas para facilitar para mim. A pessoa citou a 1, eu marquei lá a 1. Mas eu quero colocar os nomes delas. Percebam o que a gente está fazendo aqui agora, que eu estou mudando os nomes daqueles níveis. Então, o que era 1, 2, 3, 4, 5, eu vou mudar agora para o nome que ela é propriamente dito. Eu não coloquei nomes aqui apenas para manter essa ordem, né, de números e não bagunçar muito. Mas imagine no seu trabalho, você vai ter nome de fato para aquela espécie. Então, se a gente coloca dessa forma e eu chamo de novo aquele mesmo valor, tá aqui, olha. Então, agora ele mudou, onde era 1, passou a ser espécie 1, onde era 2, passou a ser espécie 2. Perceba que é a mesma ordem do que tinha no nosso vetor original espécie. Mas agora ele mudou de forma correspondente, ele mudou os níveis daqueles fatores. E a lista da mesma forma, continua aqui, espécie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, vamos ver como ele não faz isso pelo nome, né, pelo número, na verdade, sim pelo nome. Eu vou repetir tudo que está aqui para a gente zerar. E a espécie 2, ela vai ser Homo sapiens. Percebam que é uma correspondência posicional, é o segundo nível que eu estou mudando o nome para Homo sapiens. Então, vou mudar e vou chamar de novo. Lembrem que na lista tinha 2, 2, 4. Então, Homo sapiens 4. Então, ele está mudando pela posição dessa lista. Ah, como que eu sei que é uma posição? Olha só, é uma concatenação, um arranjo de valores. A gente já viu essa função antes. Ótimo. O próximo elemento, listas. Né? Fazendo as listas propriamente ditas. Então, agora, o que eu quero saber? Quantas espécies eu tenho naquilo ali? Era a mesma coisa de eu ir lá, olha, vou ver cada entrevista, vou somar, vou ver a próxima, vou ver se tem repetido, se não tem, eu coloco o nome na lista. E assim eu vou fazer na minha lista de espécies. O que eu quero saber na prática? Qual o comprimento dos níveis daquele objeto. Então, o que eu quero saber? Olha, o comprimento, função length, comprimento, dos níveis, função levels, daquele objeto, mas eu preciso que ele esteja como um fator. O que é que eu espero que isso aqui resulte em o número 6? Se eu rodar, está lá, 6. Por que 6? Temos 6 espécies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mas ela está escrita, 1 é Homo sapiens, não é número. Ele não está procurando números. Perceba, estamos vendo fatores. Fatores trabalham com informações nominais. O nome pode ser o numeral 1. Tá? Então, a gente pode, inclusive, chamar e salvar essas informações num vetor. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos salvando a lista de espécies daquele objeto. Está aqui. Se eu chamo, então, aquilo, está lá, espécie 1, Homo sapiens, espécie 2, espécie 4. Ah, mas eu queria estar isso como uma listinha com as abundâncias. Não, estou começando a construir a minha matriz, quero saber quantas vezes ele foi citado. Então, agora, para introduzir uma outra função, né, e ter esses números, imagine que você ia importar isso do Excel. Aí a gente precisaria, né, ou do seu banco de dados na forma que ele seja feito. A gente faria essa conta manualmente, nós vamos fazer isso mais na frente. Aqui, como nós não temos a abundância de fato, vamos criar números aleatórios. Essa é uma função amostra, sample. Tá? E olha só, eu quero que a amostre desse objeto, do número 2 até 25, com a reposição. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar os números de 2 a 25 e vai sortear um número. A próxima vez que ele sortear, ele vai repor aquele número. Então, pode ser que tenha um número 2 repetido. Quantas vezes ele vai sortear? É o tamanho. 6. Tá? Então, vou criar isso aqui e abundância. Olha só, eu tenho 6 números lá embaixo. 6, 15, 9, 24, 15 e 3.
Será que é aleatório mesmo? A gente pode rodar de novo e ver de novo. Ctrl Enter, outros números. E poderíamos fazer de novo, outros números. De fato, é uma função aleatória. Para que eu posso usar, por exemplo, essa função? Lembram da aula de delineamento amostral? A gente dividiu a área em pequenos grids e a gente vai sortear onde que eu vou fazer cada coisa. Eu posso usar essa função. Então eu estou sorteando, eu vou fazer, nosso exemplo lá, com fogo sem fogo, eram 3 quadrículas de cada. Estou sorteando aqui. As 3 primeiras, por exemplo, vão ser fogo, as outras 3 sem fogo. Eu tenho quantas? 25, mas a primeira, ela é incompleta, então eu não vou sortear a primeira. Então, eu vou sortear da 2 a 25, 6 delas. Tá aí, resolvido. Será que a gente pode criar essa lista? Sim. A lista agora inclui as 2 informações, as espécies e seus nomes e as suas abundâncias. Tá? Então, qual a função para criar a lista? List. E aí a mesma coisa, preencho os argumentos dela, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Mas eu não tenho que ir lado a lado, tá meio estranho ver isso dessa forma, né? Tá, eu sei que é a espécie 1 e a primeira que tem dela que é a abundância. Tudo bem, a gente criou uma lista. Lembram do que é uma lista? Um elemento de R que traz um conjunto de objetos que eles não necessariamente têm a mesma forma. Então, embaixo, a gente tem um conjunto de números e eu posso tratá-los como números. Acima, eu tenho um conjunto de nomes, de fatores. Percebam que esse objeto que a gente acabou de criar, espécies e abundância, ele aparece diferente aqui no ambiente. Olha. Tem essa setinha para baixo. Se eu clico embaixo, ele me mostra. Eu vou até abrir aqui. Ele me mostra o que tem. Olha. Então, tem 2 objetos, uma espécie e uma abundância. O espécie tem textos, tem caracteres, são 6, tá aqui listados eles. A abundância são números inteiros, tá? São 6 e está aqui a lista deles. Então, a lista nada mais é do que esse conjunto de coisas que elas podem ser completamente diferentes. Tá? Por exemplo, os resultados de análise estatística, normalmente eles são expostos assim. Então, vamos achar aqui onde estávamos. Bom, a gente pode criar, inclusive, com mais componentes. Digamos que eu tenho um código da espécie, ou seja lá o que for, que eu tinha dela. Né? Eu vou rodar isso aqui, vou rodar. Olha o que nós temos agora, a posição dessas espécies. O que a gente tinha até então aqui? Era um código, era o nível que ela estava naquele objeto inicial. Então, qual que era a nossa segunda espécie que a gente mudou o nome? Homo sapiens. Isso aqui não tem importância nenhuma, é apenas para mostrar a vocês que quando a gente faz a lista, eu posso colocar quantos objetos eu quiser. E percebam que mudou aqui no ambiente, olha só, lista de 3 coisas. Se eu clico na setinha, ele vai me mostrar quais são essas 3 coisas. Olha a lista como era antes, 2 coisas. Agora ela tem 3, o código, espécies e abundância. E percebam que eu coloquei o título daquilo. Está escrito aqui, olha, código é igual a levels espécie. Tá? Então, eu poderia colocar qualquer coisa aqui para ir formando essa lista. E se eu quisesse, então, nossa, o arquivo tem uma lista enorme, eu quero saber o que tem nele. Lembram da função str que eu disse que a gente usa muito? Essa é uma função que a gente usa para conhecer a estrutura, por isso o nome str, de um objeto. Se a gente chamar a estrutura daquilo ali, ele vai me dizer a mesma coisa que está ali no ambiente, olha só. Então, a lista de 3, o primeiro é o código, tem um texto. Mas é um número. Percebam que ele está entre aspas. Isso foi lido como texto. Eu chamei os fatores. Né? Os níveis dos fatores, aliás. As espécies, e está aqui o nome dessas espécies. A abundância, e está aqui a abundância delas. E todos eles ele está me dizendo, olha, de 1 a 6, de 1 a 6, de 1 a 6. E se eu quisesse chamar algum desses componentes? Lembra das lógicas dos colchetes? Aqui ela se mantém. Eu quero chamar o primeiro objeto da lista. Qual que ele vai ser? O código. O segundo. O terceiro. Então, colchete, vamos testar? Colchete, primeiro, está lá. Para o segundo, está lá. Para o terceiro, está lá. Eu posso, inclusive, chamar um objeto dentro de um objeto da lista. Aqui já tem que tomar um pouco mais de cuidado com o entendimento
e introduzir um novo caractere que nós usamos nessa linguagem de programação. Então, vamos ver esse objeto, essa lista, espécies e abundância 2, e a gente vai colocar um cifrão. Olha o que acontece quando eu coloco o cifrão, ele me mostra quais itens que tem naquela lista. Então, tem código, tem espécies e tem abundância. Eu posso já selecionar diretamente deles qual que eu quero. Eu quero, por exemplo, espécies. Eu quero a segunda espécie. Lembrem, qual era? Homo sapiens. Então, o que eu espero que apareça ali embaixo seja a segunda espécie, Homo sapiens. Então, vou usar o colchete, 2, Ctrl Enter, está lá, Homo sapiens. Então, a gente pode usar isso, se eu tenho dito rotineiramente, quando uma análise ela resulta ao final uma lista de valores, e eu quero apenas um valor daquilo ali. Então, eu quero apenas o valor de P. Eu vou lá e digo, olha, daquele resultado, eu quero, uso o cifrão disso e me extraia essa informação. Isso é extremamente importante para a gente ir construindo matrizes de valores. Imagine que, por acaso, você tem que rodar 1000 análises. E eu quero saber quantas delas têm um valor de P acima ou abaixo de 0,5. Então, eu vou fazer no meu script e vou dizer, olha, desse resultado, extrai só o valor de P e coloca naquele lugar. E aí ele vai fazer 1000 vezes e vai juntando os 1000 valores de P, né, nesse script. E aí eu vou precisar de exatamente, olha, esse número aqui que está nesse lugar, nessa posição. Tá? Então, qual o primeiro valor do código? Seria esse. A segunda espécie a gente já viu. A terceira posição lá da abundância, né, 2. Então, vamos ver um exemplo de como podemos usar isso aqui. Eu vou criar aqui 2 conjuntos aleatórios de números usando a função amostragem. Tá? Um tem 16 e o outro tem 26 números. E eu vou fazer um teste T. Nem se importem com o que esse teste faz, vocês vão ver isso em aulas mais à frente. A escrita dele é tão simples quanto está escrito aí. Também não vou explicar, isso é objeto de outra aula. Vou rodar aqui o teste, né? E agora eu quero ver o resultado do teste. Uau, quanta informação. Vamos subir aqui. Pronto, aqui está, eu chamei o teste, está aqui, olha, dizendo o teste. Então, percebam que ele diz, olha, dados, o que tinha, o valor da estatística, graus de liberdade, o valor de P, aí, informações dele, com intervalo de confiança, as estimativas, a média de um, a média do outro, tem um monte de números. Percebam que esses números aqui, eles vão ser diferentes para cada um que rodar esse script que vocês estão vendo da mesma forma que a gente usou números aleatórios. Se eu mudo isso aqui de novo e rodo de novo, a gente vai ter outros números. Tá? Por exemplo, o valor de P aqui era 0,6042. Antes, olha só, um valor de P muito, muito baixo. Né? Então, antes, né, com números aleatórios, a gente chegou a conjuntos muito distintos, né, um valor significativo. Agora, eram números aleatórios, o valor não é mais significativo. Lembrem lá da primeira aula, quando falamos do valor de P. O que é que importa para a gente aqui? Olha lá o que está o objeto teste. É uma lista de 10 coisas. Se a gente colocar a setinha para baixo, olha o tanto de coisa que ele mostra aqui. Então, eu nem vou tentar ler naquela forma tudo que tem ali. Eu vou usar o quê? A função estrutura. Olhando a função estrutura, ele me permite ver a informação um pouco mais organizada do que está acolá. Por exemplo, o primeiro, olha, é um número nomeado, menos 0,53. Então, cada um aqui, a gente vai ver vários detalhes disso, né, em outras aulas. Mas perceba, olha só, o valor de P, que eu tinha dito que às vezes era importante. Então, se eu quiser só o valor de P desse teste, eu venho lá, escrevo teste, e aí eu olho o cifrão. Ele me mostra todos os itens, os 10 itens que tem nessa lista. E eu quero o valor de P. Ctrl Enter, tá lá. Então, digamos que eu vou rodar vários desses testes, eu quero o valor de P, porque isso vai ser a minha tabela. Estou comparando esses valores aqui e eu preciso dizer, né, os parâmetros daquela análise. Tá? E é assim que nós fazemos para trabalhar com listas. Né? Eu poderia, por exemplo, fazer um sumário daquela lista ali e ter um outro tipo de informação sobre ela.
Percebam que o sumário aqui, ele está me dizendo apenas, olha, o comprimento e o tipo. Ele está dizendo que ó, não, nenhum deles tem classe, e o tipo, né, o modo, esses são numéricos, esses são textos. Tá? Ou seja, um outro ponto de vista daquele mesmo conjunto de valores. Nós vamos ver a função sumário muitas vezes ainda ao longo dessa disciplina. O próximo elemento que nós vamos ver são os data frames. Né? Data frame, ele é muito semelhante à matriz, com uma diferença que agora o R ele entende as colunas como variáveis e as linhas como observações. A gente viu que a matriz ela pode ser nada mais do que um vetor arranjado, né, organizado de uma forma bidimensional, quando a gente, por exemplo, cria a matriz limitando lá o número de linhas e de colunas que aquela organização deve ter. Aqui não. As colunas elas são variáveis, elas podem ter formatos diferentes, é diferente do que era uma matriz. Tá? Então, o que nós vamos fazer é criar uma matriz utilizando os vetores que nós já tínhamos criados, aquele dos níveis, né, dos fatores lá das espécies, os nomes delas e a abundância. Então, percebam que a função DataFrame, ela pode ser utilizada de diversas maneiras, mas ela concatena informações. E ela tem um porém. Como são colunas com variáveis e as linhas com observações, todas as colunas que eu vou montar para formar esse DataFrame, ela tem que ter o mesmo número de linhas, senão ele tende a dar problemas. Então, vou dar Ctrl Enter aqui, e agora eu quero ver isso. Eu chamei agora esse objeto que a gente acabou de criar. Então, percebam a diferença. Agora eu estou vendo num formato que para a gente parece uma tabela, né? Mas é um data frame, ele está entendendo, ó, são essa variável, essa e essa. Então, só para conferir, né, a gente tinha visto a nossa segunda espécie, era o Homo sapiens, e nesse número aleatório que a gente criou, ela tem uma abundância de 23. Ótimo. E se eu olhar a estrutura disso agora? Vocês lembram que a estrutura anterior, que era uma lista, ele me mostrava cada objeto separadamente daquela lista. A estrutura agora, ele está me dizendo, olha, é um data frame, né? É um objeto do tipo data frame que tem 6 observações de 3 variáveis. Ou seja, tem 6 linhas de 3 colunas. A primeira é levels da espécie, está aqui de 1, 2, 3, 4. A segunda é também um texto, está aqui o nome dela. E a terceira linha, a terceira variável é número inteiro e está aqui os valores deles. E a gente poderia usar da mesma forma como usávamos nas listas para chamar componentes dali. Então, se eu uso lá o cochete e chamo o primeiro, ele vai me chamar a primeira coluna, a primeira variável. Tá? E aqui eu nem precisei usar a vírgula. Tá? Se eu usasse a vírgula aqui, ele me chamaria também, tá? Aquele primeiro... bom, aqui eu chamei a primeira linha, eu quero chamar a primeira coluna, vírgula antes. Ele chamaria aquele conjunto de valores que está na primeira coluna. Tá? Então, percebam que eu não quero chamar o primeiro conjunto de valores, eu quero chamar a primeira variável. Então, eu vou até deixar aqui a diferença colocando a vírgula. Estamos chamando a primeira, o conjunto de valores da primeira coluna, né, que é igual à primeira variável. Mas é isso. E se eu não quiser chamar o conjunto de valores? Eu quero chamar a primeira variável. Então, eu vou copiar aqui, vou colar isso e vou excluir a vírgula. Né? E aí, olha, sem a vírgula, estamos chamando a primeira variável diretamente. A gente não está chamando os valores dela. Estou chamando a primeira variável. Tá? Isso é importante porque às vezes a gente vai fazer um gráfico, uma análise estatística, eu quero comparar uma variável com outra. Né? E ele mantém o título daquela variável nos resultados também. Então, eu poderia usar os valores? Poderia, mas isso faz você perder informações em algumas análises. Então, aqui eu não quero os valores, eu quero a variável inteira. Né? Da mesma forma, se eu quiser chamar um valor dentro daquela variável, né? A gente já viu o uso do cifrão associado aqui ao uso dos cochetes. Então, vocês que têm acesso ao script podem rodar isso aqui e ver o que está sendo chamado. Tá? É a mesma lógica do que a gente já viu em outros momentos dessa aula. Pois bem, vamos editar esse data frame. Né? Por quê?
olha só, deixa eu fechar essas listas para despoluir isso aqui, né? Quando nós criamos esse data frame, né, o data frame, espécies e abundância 3, ele está aqui, ó. Tá, deixa ele fechado também. Notem que no cantinho, para as matrizes, a mesma coisa, ele aparece esse símbolo. Se a gente clica aqui, ele me permite ver isso. Só que isso aqui não é editável, embora eu selecione, eu não consigo editar. Tá? O R, ele permite que você edite, mas isso não é das melhores maravilhas do mundo. O ideal é que você, se tem que fazer alguma correção, faça textualmente. Tem múltiplas formas de fazer isso. Mas existe a função editar, eu vou dar Ctrl Enter, ele abre essa janelinha e aqui eu posso editar. Então aqui é a espécie 1 e ela vai ser chamada agora de sebos libidinosos. E aí eu vou, daí Enter, opa, tem um caractere a mais ali, agora eu vou fechar. Pronto. Ele inclusive mostrou aqui ao final, olha, tá lá, sebos libidinosos, né, a mudança que nós fizemos, tá? Agora, o conjunto de ações que eu vou fazer à frente é apenas para aumentar esse banco de dados, porque por enquanto a gente está trabalhando com poucas linhas e isso é muito pequeno. Então, eu vou repetir, vou usar a função, olha só, repetir, e vou usar a função amostrar para criar mais valores aleatórios aqui dentro desse nosso banco de dados. Está tudo detalhado aqui, então vocês podem pausar o vídeo lendo e refletindo o que é que está acontecendo em cada momento. Então, vou rodar, rodar. E no fim, a gente tem esse data frame novo, que chama dados. Vamos olhar o que é que aconteceu lá com o dados. Olha só, a primeira espécie, acabou que não usou o nome novo, né? A gente não mudou, a gente não salvou aquilo, eu só editei, né, para explicar o que aconteceu aqui. Deixa eu achar. Aqui, olha, a gente apenas editou, mas nós não mudamos, não atribuímos nada a um objeto a isso. Vamos corrigir lá em cima para que fique bonitinho o que nós queremos fazer. Né? Será que eu usei? Eu usei um outro objeto aqui. Estamos repetindo essa lista. Tá? Então, de fato, ele está salvo. Vamos mostrar lá para vocês. Deveria estar salvo. Pronto, descobri aqui qual era o problema. Então, o que a gente esqueceu de fazer? Nós usamos a função editar e eu mostrei como que edita, mas a gente não salvou essa edição, porque a gente não colocou o argumento de atribuição antes. Então, nós tínhamos que colocar isso. Então, nesse vetor, nós vamos atribuir essa edição. Então, se a gente rodar isso agora, eu já testei, já coloquei aqui sebos libidinosos, vamos testar agora com a outra espécie. Um Saimiri ciureus. Opa. Ciureus. Acho que é esse o nome desse bicho. Enfim, é um nome qualquer, está editado, fechei, e agora eu vou chamar esse vetor para ver. Está lá o nome que a gente acabou de colocar. Certo ou errado, e acho até que está errado mesmo, mas enfim. E agora esse vetor está atualizado. Ótimo. Então, era isso que a gente queria. Esse nome não vai aparecer daqui para frente porque nós não estamos usando as informações que estão nesse objeto, tá? Nesse data frame. Nós estamos criando um novo objeto utilizando aqueles vetores que criamos lá atrás. Então, apenas para conferir agora e mostrar que a edição ficou salva, vou olhar aqui a matriz e está aqui o nome novo que a gente colocou. Ótimo. Agora eu posso rodar isso aqui, tudo novamente. Lembrem, não vai aparecer o nome novo, porque nós não estamos usando o mesmo objeto lá de cima. Vamos olhar o dados. E está aqui, olha, a espécie 1, a Homo sapiens. E o que eu pedi? Apenas para que ele repetisse essas 6 espécies 10 vezes, então tem que ter 60 linhas, está aqui, e sorteasse 60 números aleatórios para ser a abundância delas. Ótimo. O que eu quero fazer com isso? Eu quero agora saber, será que a abundância de duas dessas espécies difere?
Então, para isso, o que eu preciso fazer? Um subset. Eu preciso olhar aquela data frame e retirar os valores correspondentes a uma dessas espécies. Como que eu faço um subset? Isso eu ainda não havia mostrado a vocês. Tá? Então, o subset, olha só, para a espécie 1, dados 1, eu vou criar um outro conjunto aqui. Eu quero só os dados da espécie 1. Eu quero dados de onde? Da variável abundância, que a gente chamou de AB. E aqui o colchete, tá? Dizendo que eu quero um pedaço daqueles valores, eu não quero todos os dados de abundância. Vamos ver qual que era a diferença. Olha só. Eu vou copiar isso aqui, vou colar e dar Ctrl Enter. Se eu tivesse chamado apenas cifrão AB, ele traria todos os valores de abundância daquilo ali, mas eu não quero, eu quero só da espécie 1. Mas eles não estão alinhados, olha só. A espécie 1 está aqui, depois está aqui, depois está aqui. Se eu poderia ordenar isso e pegar os X primeiros valores, poderia. Mas imagine que seja um banco de dados enorme, eu teria que conferir exatamente ali o número, a posição ali, então talvez dá muito mais trabalho do que eu disser, olha, faça um subset do dataframe dados da variável SP, cujos valores correspondam igual, e aqui essa é uma anotação mesmo, os valores sejam iguais a esse texto aqui, espécie 1. Ctrl Enter e vamos ver o que sobrou. Opa! Agora já tem um valor muito menor. Espero que tenham quantos números aí? 10. Eu vou contar? Não. Eu posso, por exemplo, usar o comprimento, quero ver aqui dados 1 e 10 valores, tudo certo. Vamos saber se está certo? Olha só, 18, 19, 15. Vamos olhar lá e ver se tinha esses valores. Então, 18, 19, 15. Então, tá certo, ele está retirando, o subset funcionou, ele está retirando apenas os valores dessa espécie. Então, para fazer para a espécie 5, eu só vou mudar o 1 pelo 5, está aqui. E agora, vamos só mostrar aqui os dois valores lado a lado, do 5 e do 1. O que eu estou comparando? Se esse conjunto de números, se a abundância da 5 é diferente da abundância da 2. E isso a gente pode fazer utilizando novamente aquele mesmo teste que a gente já tinha visto. Tá lá. E o que eu quero? Só o valor de P. Eu não vou entrar em detalhes. E tá lá o valor de P 0,45. Não são significativos. Essas duas espécies não têm uma abundância diferente uma da outra. Então, com isso, nós produzimos um data frame com as espécies repetidas daquele primeiro objeto que a gente criou lá em cima. A abundância foi feita com números aleatórios. Nós fizemos um subset para a espécie 1 e para a espécie 5 e fizemos um teste estatístico para comparar a abundância entre elas. Tá? Bom, o último elemento de R, que nós vamos ver são os pacotes. A gente já tinha visto, por exemplo, no final da aula passada, da primeira parte dessa aula, na verdade, eu mostrei a vocês sobre o R Markdown, que é um pacote de R. Então, eu poderia chamar ele aqui e mostrar alguma coisa dele, mas era apenas um exemplo qualquer. Então, vou usar a biblioteca, a função biblioteca, library, e vou chamar esse pacote mass. Provavelmente ele já vem instalado em todos os computadores, todos os computadores não, mas no R sempre que a gente instala. Vou dar Ctrl Enter aqui. Então, chamei aquele pacote, lembra, não apareceu nenhuma mensagem de erro lá embaixo, então tudo certo. Ele tem vários bancos de dados. Como que eu sei disso? Eu vou chamar a ajuda dele, vou selecionar lá o mass, apertar F1, ele vai abrir o pacote. Na verdade, não abriu. Vou escrever aqui mass. Está procurando uma função. Então, eu quero ver aqui em pacote, vou escrever mass, e agora eu vou clicar nele para ver o que ele tem. E olha só, aqui aparece toda a documentação desse pacote. O mass é nada mais do que um monte de bancos de dados. Então, tudo que está aqui é banco de dados. Então, por exemplo, alguns deles são coisas que nem importam
são dados de testes estatísticos. Por exemplo, aqui, ó, Rabbit, coelho em inglês, é um banco de dados de pressão sanguínea de coelhos. E aí, se eu clico aqui em Rabbit, ele vai me dizer, olha, a descrição de como aquilo foi feito, o nome dele, olha só, tem 60 linhas com as seguintes variáveis, né? Então, a gente poderia trabalhar, e aqui diz a fonte também dessa informação, tá? Então, vamos chamar, por exemplo, uma ajuda, né, para ver o pacote anorexia, um deles. Da mesma forma, vai aparecer da mesma forma como o Rabbit, mas eu estou colocando aqui por escrito, olha, anorexia, e mostra, olha, dados de anorexia com mudança de peso. E aí fala, tem 72 linhas e 3 colunas, então tem um tratamento, o peso antes e o peso depois. E aqui a fonte também desse banco de dados. Então, se eu quisesse ver a estrutura desse banco de dados, tá lá. Então, ele me mostra novamente, olha, 72 observações de 13 variáveis. O tratamento tem 3 fatores, né, CBT, CONT e FT. Aqui na ajuda ele deve dizer o que era. CONT está aqui, olha, controle, CBT é o comportamento cognitivo de tratamento e o FT é a família do tratamento. Tá? Então, são variáveis categóricas. E aqui ele está me dizendo o peso antes, o peso depois. Então, se eu quisesse ver, né, essas informações, lembra, a gente já viu os níveis. Né? Olhando agora os níveis, olha só, são 3 tratamentos que tem ali, né, que a gente também tinha visto aqui, estou vendo agora de outra forma. Tá, vamos comparar então, fazer um teste e ver isso daí, né? Ou um subset, tá? Então, vou criar aqui um subset do tratamento. Eu criei o tratamento T1, quero ver os fatores disso, e estão lá. E agora, essa diferença entre os pesos com um tratamento e com o outro. O que eu fiz? Tá? Nesse primeiro objeto, vamos ver parte por parte. Eu tenho um vetor de atribuição. Estou criando esse objeto T1. Aqui é o banco de dados que está lá no MES. Ah, mas eu não consigo ver esse banco de dados aqui. Ele não aparece anorexia para mim como um objeto no ambiente. Não. Quando eu abro um pacote, os bancos de dados do pacote eles ficam subentendidos no programa. Eles ficam escondidos. Tá? Imagina, o banco de dados MES ele tem centenas de pacotes. Ele enche essa lista do ambiente. Então, eles não aparecem. Eu sei que ele está dentro do pacote, então eu posso chamá-lo, está ali. E eu quero o valor antes do peso, né? E que esse tratamento seja igual a isso aqui. Então, eu quero o valor do tratamento, né? O valor do peso para esse tipo de tratamento. E olha só, menos, aí também do mesmo banco de dados, o peso pós é um subset, está aqui o colchete, do tratamento com aquilo ali. Então, o que eu estou fazendo aqui? O T1, que nós não chamamos, é a diferença do peso antes e depois com esse tipo de tratamento. Está lá os valores. Então aqui, olha, todos os valores de tratamento, né, daquilo lá. Nós poderíamos fazer isso para todos, né, de uma vez, que é o que está aqui. Olha, estou tirando o peso, o tratamento antes e o tratamento depois. Esse fator, essa função aqui, é apenas para mostrar, olha, que o que tinha, né? Como não são os primeiros valores, né? Nós escolhemos o CBT aqui, que é a segunda fator, né? Mas nós pedimos aqui, olha, traga apenas dele. Então, ele não pegou os primeiros e tirou, calculou essa diferença de um pelo outro. Né? Aqui sim ele está fazendo a diferença de todos. Olha. Então, o peso pós menos o peso antes. E tá lá. Então, isso mostra que a gente pode trabalhar com data frames, né, com variáveis diretamente. Ele vai calcular um menos o outro, um vezes o outro. Tá? Vamos ver aqui, um vezes o outro. E tá lá os valores. Ele calcula linha por linha, observação por observação. Isso nos permite criar várias outras variáveis derivadas daquilo. Por exemplo, você tem na lista de amostras o número de indivíduos e o número de espécies de cada amostra. E eu quero saber, por exemplo, a intensidade amostral, que é o número de indivíduos que cada espécie tem.
mas eu quero isso por amostra. Eu só iria pegar a variável dividido pela outra, igual a gente está fazendo aqui. Então, a gente começa a perceber aqui que DataFrame permite a gente fazer muitas manipulações de subset, subset com um valor, uma variável vezes a outra, dividido pela outra, elevada pela outra, são infinitas possibilidades. Tá? E por fim, aqui como pacotes, né, uma coisa que eu costumo fazer sempre que eu vou instalar o R novamente, né, eu tenho pacotes que eu já costumo utilizar. Então, existe uma função para instalá-los, que é install package, e eu coloco o nome do pacote, ele tem que vir entre aspas. Percebam que eu estou deixando esse script com hashtag aqui, porque ele não é uma função que eu vou usar sempre. Então, o que eu faço? Eu uso esses pacotes aqui sempre, então eu copio esse texto e tenho um arquivo salvo no meu computador. Quando eu instalo a nova versão do R, Ctrl Enter nisso aqui, tira as hashtags, Ctrl Enter, e ele instala todos os pacotes que eu normalmente uso. Tá? Então, é assim que eu faço para instalar esses pacotes. Da mesma forma, eu vou fazer um gráfico, uma análise, que eu vou usar o pacote ggplot. Então, lembra que eu falei lá no começo que eu uso o setwd sempre para definir o diretório? Eu também coloco lá no começo dos meus scripts, library, e o nome dos pacotes que eu vou usar. Ao invés de ficar lembrando ao longo do script qual pacote que eu vou precisar usar, qual função, né, eu já coloco os pacotes, eu coloco eles todos lá em cima, rodo tudo junto, já fica tudo aberto, e aí eu vou diminuindo o que eu preciso lembrar ao longo dos scripts que eu estou fazendo. Tá? De novo, isso é gosto do cliente. Cada um com as suas manias, linguagem de programação tem isso. Então, eu vou salvar esse script e esse é o arquivo que vocês, alunos da disciplina, vão ter acesso lá na pasta, tá bom? Então, essa era a segunda parte dessa aula, de introdução a R. De novo, se tiverem dúvidas, no momento síncrono, vocês podem retirá-las ou comentem aí que eu respondo tão logo quanto possível. Então, espero que tenham gostado dessa aula e até mais. Tchau, tchau.